Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela serva do Senhor. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha usar a sua filha com a sua boca nesse lugar, nessa noite. Senhor, desde já eu quero pedir a Ti, Pai, que tome em suas mãos tudo aquilo que pertence a Daiane, que o Senhor tem colocado debaixo dos seus cuidados. Visita nessa noite, Pai, a vida do seu esposo, do Tiago, aonde ele estiver, Senhor, que a presença do Senhor possa inundar o coração do seu filho. Ele é seu, assim como a sua serva, são uma só carne. E eu ministro a bênção do Senhor sobre ela e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Essa igreja que abra na terceira epístola do apóstolo João, no finalzinho do Novo Testamento, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Aquele que for achando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Não tem nem como se perder no capítulo, né, gente? Versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua. A igreja pode se assentar, já oramos. Pastor, hoje pela manhã na escola dominical, ele adora pegar a gente de surpresa, né? Falou, Daiane, prepara uma palavra. E à tarde, né? Hoje pela tarde, o Senhor foi trabalhando esse tema comigo, muito decorrente da escola dominical, como o Renato, ele falou aqui um pouco, né, sobre a escola dominical. A gente falou sobre saúde, a gente falou que Jesus cura ainda hoje. E saúde é uma coisa muito importante, é uma coisa que Deus ama. Deus cuida de nós. Deus gosta que nós tenhamos boa saúde. E o tema dessa mensagem é: decida ser sarado para sarar. Decida ser sarado para sarar. A nossa vida, a gente precisa tomar decisões todos os dias, né? A gente, quando saiu de casa, a gente teve que tomar a decisão de qual roupa a gente ia colocar. A gente decide a hora que a gente vai colocar o despertador pela manhã. Então, a nossa vida é tomada de decisões. E dentro da nossa vida espiritual, também é muito importante que a gente tome decisões. E quando a gente fala de cura, quando a gente fala de saúde, muitas vezes vem na nossa mente apenas a ausência de enfermidade. E saúde não é apenas a ausência de enfermidades, mas a saúde vai além. É você viver uma vida plena, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. E quando a gente decide alguma coisa em prol da nossa vida, para que os outros também sejam impactados diante dessa nossa decisão, e que essa decisão é uma decisão para o reino, pode ter certeza que Jesus, ele está na direção de todas as coisas. E às vezes a gente fala muito de amor, a gente fala muito de empatia, como foi dito agora há pouco pelo Renato, mas não é necessário, às vezes, principalmente a gente falar, mas a gente precisa decidir ser assim. Como que eu vou chegar para uma pessoa e falar de perdão se o meu coração só vive amargurado e eu não liberei perdão nem na minha casa, nem para meus familiares, nem para aquele chefe que me perseguiu, nem para aquela pessoa que disse uma palavra ruim para a minha vida? Como que eu vou falar de empatia se em nenhum momento eu me coloco no lugar dos outros? E como que eu vou falar de cura se ainda estamos doentes? Desde a queda,
né, de Adão e Eva no paraíso, a gente sabe que o ser humano, ele se encontra doente, a terra está doente e cada vez mais o mundo está doente. E eu peguei mais ou menos aqui alguns rankings de alguns países que têm como predominância algumas doenças. Por exemplo, o Canadá predomina o AVC. E em Israel, predomina o câncer de mama. Na Austrália, predomina o câncer de pele. O Brasil, o tópico dos rankings que matam, está o câncer de pulmão, o tumor no cérebro e tireoide. Só que hoje, eu vou falar de algo além. Porque nós pedimos cura, sim, e é importante, sim, a gente está bem, como a gente falou hoje pela manhã, ninguém fica bem sentindo dor de cabeça, ninguém fica bem com uma enfermidade, mas a enfermidade, muitos homens da Bíblia foram acometidos por enfermidade, e se eu perguntar aqui, a igreja, muitos também já passaram por algum tipo de enfermidade, se eu perguntar alguém de casa, também já passou por uma enfermidade, essa pandemia, muitos pastores, muitas pessoas foram acometidas da Covid, então nós estamos nesse mundo, estamos propensos a ter essas enfermidades, só que quando o nosso mental, o nosso psicológico, o nosso espiritual, ele está saudável, a parte física vamos dizer assim, fica de lado. Não que a gente não queira estar bem, é claro que a gente quer estar bem, mas a gente vai dar ênfase nessa noite, a parte espiritual, a parte emocional, porque você pode de repente estar com uma dor na coluna nesse momento, mas se o seu emocional, mas se o seu espiritual estiver saudável, você vai sarar outras vidas, você vai abençoar outras vidas. A sua dor de cabeça não vai te impedir, a sua dor na coluna não vai te impedir, mas se o seu emocional, se o seu espiritual, se o seu mental estiver destruído, como você vai ajudar outras vidas? Como você vai levantar aquele que está caído? Então nessa noite, o Senhor quer sarar a minha vida, quer sarar a tua vida, quer restaurar o teu emocional, o teu espiritual, aquilo que estava adormecido, de repente um espiritual que está muito adormecido, o Senhor nessa noite quer sarar a tua alma, quer sarar a tua vida, mas você decide. Você tem a escolha, o livre-arbítrio é seu, eu posso falar o que eu quiser, porque muitas coisas que eu coloquei aqui são coisas que eu vivi. São coisas que eu passei e que me fizeram aprender. Porque quantas vezes a gente passa por uma situação e fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Como o irmão Renato falou e a gente disse hoje pela manhã. Tudo tem um propósito, a irmã Paty hoje falou aqui pela manhã, tudo tem um propósito. Por mais que a gente não entenda o propósito naquele momento, a gente vai entender lá na frente. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer sarar a nossa alma em primeiro lugar. Quer sarar o nosso emocional, quer sarar o nosso coração, quer sarar as nossas feridas abertas, feridas que precisam ser cicatrizadas, feridas que ainda fazem tanto estrago na tua vida, que você não consegue, que às vezes o sorriso tá bonito, a roupa tá legal, mas o interior ainda precisa ser sarado, e não sou eu que vou sarar, porque eu preciso ser sarada, mas quem vai sarar é o Espírito Santo de Deus, aquele que se você abrir agora, dá vazão, ele vai sarar as feridas mais profundas no teu coração e na tua alma, desde criança, de adolescente, ou de ontem, ou de hoje, mas em nome de Jesus, abre o teu coração para que você seja sarado. Sara a tua alma, deixa o Senhor sarar a tua vida, deixa o Espírito Santo sarar a tua vida para que você sare, para que você cure outras pessoas. E alguns sinais de que as pessoas estão doentes, pessoas amarguradas, pessoas que não sorriem, pessoas frustradas e que acabam transparecendo isso, às vezes muito mais do que imaginam. É claro que a gente não tem como ficar o tempo todo. Não tem, mas é necessário que a gente busque, como foi orado pela pastora Adriana aqui hoje no início do culto, uma alegria. Uma alegria que, por mais que você esteja passando por tantas dificuldades, é uma alegria que vai trazer uma força tão grande, que o teu sorriso vai trazer paz, que a tua presença vai trazer paz. É necessário que o cristão leve a paz para esse mundo.
Se nós, como cristãos, como sociedade, não fizermos a diferença lá fora, o que vamos esperar dos ímpios? Começa por você aí atrás, pelo meio, pela frente, quem está no altar, quem está lá atrás. Mas em nome de Jesus, a gente precisa mudar alguns comportamentos para que realmente as pessoas vejam Cristo na gente. Porque falar é muito fácil, porque colocar um versículo no Instagram é muito fácil, porque colocar no status é muito fácil, subir no altar também é fácil. Mas é necessário, em nome de Jesus, que a gente busque a presença do Espírito Santo de Deus, para que eu seja sarado, para que você seja sarada, para que você seja sarado, em nome de Jesus. Nós estamos num mundo em que as pessoas estão cada vez mais sisudas. O que são pessoas sisudas? Pessoas sérias. E dentro da igreja também. Dentro, fora. A gente dá um bom dia, a gente entra no ônibus, dá um bom dia. As pessoas às vezes não respondem, mas continua dando. Às vezes a gente chega no trabalho, as pessoas chegam com tanta correria que nem olham para o seu rosto direito. Às vezes a gente está na rua, fala com alguém... É preciso, é claro que nem todos os humanos vão conseguir parar para conversar, mas eu estou falando de algo maior do que isso. Eu estou falando da transparência do que você mostra. Será que as pessoas gostam de ficar ao seu lado? Será que as pessoas gostam de te procurar? Porque o seu sorriso, a sua vida, faz com que o outro se sinta bem. Cada vez mais pessoas amarguradas. E se nós não nos curarmos, nós vamos levar isso para os nossos filhos, nós vamos levar isso para o nosso trabalho. Quantas pessoas, quantos profissionais amargurados. Há um ano, mais ou menos, quando eu descobri uma enfermidade, eu fui a uma médica que eu não sabia quando que a consulta tinha acabado. Nem bom dia, nem boa tarde ela deu. O que você tem? Eu nem sabia, eu não sabia a hora de dizer tchau para a médica. Eu fiquei um pouco assim, falei, gente, será que já acabou a consulta? De tão sisuda, de tão séria, eu não sei. Eu não sei a vida dela lá fora. Mas o que ela me transpareceu foi algo tão difícil, tão ruim, que eu não quis mais voltar, que eu fui procurar outra. Então a gente precisa buscar mais a presença do Senhor. Quanto mais buscamos essa presença do Senhor, mais seremos cristãos, simpáticos, pessoas que passam doçura, pessoas que passam o fruto do Espírito, a mansidão. Alguns sinais de que as pessoas estão doentes: o esgotamento físico, o esgotamento mental, o esgotamento espiritual. É claro que nessa correria, quantos de nós já não paramos e falamos, Jesus, que cansaço. Porque isso é extremamente normal. Nós temos uma vida muito agitada. Tem quem trabalhe fora ou quem trabalhe dentro de casa, mas a nossa vida é agitada e isso é natural. Ficarmos cansados em alguns momentos. Só que existe um momento que o esgotamento é tão grande que as pessoas perdem o domínio, perdem o autocontrole, perdem o fruto do Espírito. Gente, quantas pessoas no trânsito que estão se matando, ali estão matando o outro, porque um carro fechou, não sei o que aconteceu, que um outro falou uma coisa. E a gente tem até preocupação com o que acontece no trânsito, porque a gente não sabe o que o outro tem ali no carro. Quantas pessoas que por uma máscara, em época de Covid, você pede para não entrar no estabelecimento, que precisa colocar máscara, precisa... Esses dias eu fui num médico que eu não só tive que colocar a meia, mas tive que colocar a touca, além de todos os outros acessórios. Por quê? Porque precisa. Mas tinha gente reclamando. Se não colocasse, não ia ser atendido. E existem pessoas que estão cada vez reclamando mais. E quando dizem não pode, não dá para fazer isso, entram no chilique, né, popularmente falando, no esgotamento tão grande que perde a sua consciência a ponto de agredir o outro verbalmente, agredir o outro fisicamente. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Um mundo doente. Mas se nós, como cristãos, não fizermos a diferença, sermos comparados a pessoas que não conhecem a Cristo, ou pessoas que se desviaram da palavra de Deus, e fizermos a mesma coisa, que diferença é essa que a palavra de Deus fala?
É preciso buscar a cura. É preciso buscar ser sarado para sarar. É preciso eu decidir nessa noite, Senhor, existe uma área que está tão doente na minha vida, e eu não sei qual é a sua, mas eu sei qual é a minha. Eu sei, Senhor, que tem uma área que está tão doente e que eu preciso, Deus, receber essa cura nessa noite para que eu reproduza isso lá fora. Porque aqui dentro a gente não muda a vida de ninguém, mas lá fora a gente muda. Na nossa profissão a gente muda. Na nossa casa a gente muda. Lá na fila do mercado a gente muda. Quando a gente está esperando um ônibus e chega alguém do nosso lado, a gente tem a chance, a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa. Mas como? Não dando boa tarde? Mas como? Não dando bom dia? É preciso, em nome de Jesus, que você receba o Espírito Santo, que eu receba o Espírito Santo de Deus, para que eu seja sarado, para que eu sare essa sociedade. Eu não quero só a minha família sarada, mas eu quero uma sociedade sarada, porque o Senhor não veio para mim só, não veio para minha família, não veio só para a igreja, a família veio para todo, o Senhor veio para todos os pecadores. Éramos aqueles que estavam lá fora, e hoje o Senhor nos deu a graça de estar na tua presença. Então leve esse amor, mas como eu vou levar um amor se eu ainda não abrir meu coração totalmente para esse amor? Em nome de Jesus, a decisão é sua, a decisão é minha. Alguns sinais que as pessoas estão doentes: crises pessoais. As pessoas olham no espelho e o tempo todo estão achando defeito. O tempo todo, meu Deus, isso aqui não está bom, isso aqui não está legal. As pessoas cada vez mais estão insatisfeitas com o seu corpo, com a vida que escolheu. É o tempo todo reclamando do marido, da esposa. Tem gente que fala: se eu tivesse escolhido outro da minha adolescência. Se eu tivesse feito isso. Meu Deus. E a gente o tempo todo, essas crises pessoais estagnam a nossa vida. Crises são coisas que muitas vezes nós temos. Existem as crises existenciais. E tem momentos da nossa vida que a gente se pega com crise mesmo. Eu já tive momentos assim. Mas existem momentos que a gente fica assim: Jesus, e agora? Tá meio estranho esse negócio. E a gente começa a pensar tanta coisa que a gente vai melhor parar, porque se a gente pensar muito, a gente fica maluco. Então existem crises na nossa vida. Mas precisa ser uma coisa passageira. Existem pessoas que têm crises pessoais o tempo todo, estão insatisfeitas o tempo todo, mudam o exterior o tempo todo, mas o interior continua o mesmo. Quantas vezes a gente liga a televisão: fulano já fez não sei quantas plásticas, fulano já fez não sei quantas operações, mas continua buscando a sua satisfação em coisas exteriores. Mas nós sabemos que a nossa satisfação maior é aqui. É o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, porque quando ela entra, as nossas crises, elas são solucionadas. Porque a crise, quando vier na sua vida, procure aquele que vai te dar o melhor conselho, que é Jesus, Ele que vai sarar as tuas crises pessoais. Quantas pessoas que vivem buscando em relacionamentos a sua satisfação, e pulam de um lado para o outro: essa moça não deu certo, esse homem não deu certo, essa mulher não deu certo. Quantas pessoas vivem buscando essa satisfação pessoal em drogas, em bebidas, e cada vez ficam mais o quê? Curados. Cada vez ficam mais doentes emocionais, doentes físicos também, porque a gente viu hoje que o pecado, também leva às doenças físicas. É necessário, em nome de Jesus, que a gente tenha hoje uma decisão. Eu não estou dizendo, por exemplo, quando eu falei da estética, eu não estou dizendo que a gente não, mulheres, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, que nós não vamos nos cuidar, que nós não vamos fazer nossa atividade física. É claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa estética também. Agora tudo é com equilíbrio. E quanto mais nós buscamos a nossa satisfação espiritual, nós estamos satisfeitas com nós mesmas. Vocês, homens, estão satisfeitos com vocês. Nada. Uma vez a gente foi, não sei se a Michelle lembra, que a gente foi até numa palestra, numa igreja aqui de um pastor da CPAD, e ele falou assim: gente, alguém vai escolher um óculos, vou falar assim: eu vou escolher esse óculos para ficar muito feio. Alguém já escolheu uma roupa e falou assim:
olha, hoje essa roupa eu vou botar para ser a pessoa mais feia da igreja. Alguém já fez isso? Eu acho que não. Todos nós precisamos buscar essa satisfação também nossa pessoal. Claro, se arrume, cuide da sua saúde. Se você pode, faz, né, algum tratamento, alguma coisa. Agora, que nada seja um exagero. Que nada seja algo para satisfazer uma coisa que só Jesus pode dar. Que só Jesus pode colocar no teu coração. Porque bens materiais se vão. Quantos ricos, financeiramente falando, mas com coração destruído, com famílias destruídas, aparência linda, mas o interior destruído. Decida-se nessa noite para sarar outras pessoas. Alguns sinais que as pessoas estão doentes, vivendo no piloto automático. Eu acho que muita gente já se pegou assim, né? Eu já peguei muitas vezes assim, acordei, trabalhei, fiz minhas coisas, voltei para casa, acordei, trabalhei, minhas coisas. Só que tem uma hora que a gente fala, gente, não, que isso? Não podemos viver no piloto automático. Deixar, vai lá, o que é o piloto automático? Deixa lá, o carro andar, tá ótimo. Não. Repetir padrões de comportamento. Não. É preciso mudar. Não tá legal. Não tá te fazendo bem. É alguma coisa que tá te amargurando. Vou mudar. Tem gente que fala, eu sou assim e pronto, é minha personalidade. Deixa Jesus mudar uma personalidade que não agrada a Ele. Eu sou assim e pronto. Falou comigo, eu já vou e dou uma resposta na hora. É algo que agrada a Jesus dar essa resposta na hora? É o que agrada a Jesus? Não é o que agrada a mim, não é o que agrada a pastor, não é o que agrada, é o que agrada a Jesus. E a gente precisa fazer essa pergunta constante. O que não significa que eu não vou errar. Vocês podem, de repente, me ver daqui uns dias e falar, Daiane, olha, a Daiane falou e está fazendo isso. Por quê? Nós somos imperfeitos, mas nós devemos buscar a nossa evolução. Nós devemos buscar melhorar. Nós não podemos viver no piloto automático. Vai ser assim sempre. Não vai ser assim sempre. Busca melhorar, busca evoluir. Eu falei há um mês atrás sobre sonhos, sobre mudanças. Mente, não, eu não estudei mais, acabou. Não acabou não. Você, já tenho filho. Não, você tem muito de Deus para viver ainda. O melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Não viva no piloto automático, padrões de comportamento sempre, 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 porque isso te deixa doente. É porque, gente, que quando a gente faz uma viagem, ou não precisa ser nada muito longe, não. Quando a gente faz um passeio, uma coisa assim, quem sai da nossa rotina, a gente não volta renovado? Muda. Fala assim, gente, eu fui ali, mudou. Olha, essa época de pandemia, quanto tempo a gente ficou ali enclausurado, quanto tempo a gente ficou ali isolado. Gente, ir no mercado, sair para um lugar próximo já era, ai meu Deus, que alegria. Por quê? Precisamos mudar a nossa rotina. E para o emocional isso faz muito bem. Num casamento isso faz muito bem. E no seu trabalho isso faz muito bem. Você tem uma profissão, mas você vive sempre naquele mesmo estilo. É assim que eu vou viver, é assim que vai ser. Não, vamos mudar. Então, viver no piloto automático, repetir padrões de comportamento, são sinais de pessoas que estão doentes. Outro, murmuradores, pessoas que reclamam o tempo todo, que fazem comparações o tempo todo. Tem pais comparando o tempo todo filhos com dos outros. Tem filhos que comparam os pais, o pai de fulano é assim, o pai de ciclano é assim. Tem gente que se compara o tempo todo com alguém do seu trabalho. Tem gente que vive reclamando da hora que acorda até a hora que vai dormir. Tem gente que parece só vive reclamando, reclama do tempo. Tá chovendo, tá reclamando. Tá sol, tá reclamando. Conseguiu um emprego, tá reclamando, vai ter que acordar cedo. Tá sem emprego, tá reclamando. Em nome de Jesus, o Senhor quer pessoas que abençoem, para que sejam abençoadas e abençoem outras vidas. Como que um murmurador vai sarar a vida de outra pessoa? Em nome de Jesus, que toda murmuração caia por terra na nossa vida, em nome de Jesus. Sinais de pessoas que estão doentes, pessoas pessimistas, pessoas que acham que nunca vão dar certo. Eu vou começar esse projeto, não deu certo com fulano, vai dar certo comigo?
Não vou não, vai dar errado, não vai dar certo. Não vou nem juntar dinheiro para fazer isso, porque não vai dar certo. Tem pessoas que não têm a visão otimista de nada, ou têm a visão otimista de algumas coisas. Pessoas pessimistas são pessoas mais infelizes. Pessoas pessimistas vivem estagnadas. Pessoas pessimistas nunca conseguem alcançar nada porque acham que nunca vão ter aquele sonho, aquele objetivo realizado. Vem dificuldade em tudo. Em nome de Jesus, que você, que nós sejamos pessoas otimistas. Pessoas otimistas saram. Pessoas otimistas curam. Alguns sinais de que as pessoas estão doentes. Esse medo constante. Esse medo que a sociedade nos traz todo dia. Esse medo de sair de casa. Esse medo de ir a algum lugar. Esse medo de falar algo e você não sabe como o outro vai reagir. Teve um pastor que estava falando que ele chamou alguns jovens que eram solteiros para orar por esses jovens. E no final ele viu mais de 200 jovens e perguntou, fez tipo uma pesquisa, por que aqueles jovens não tinham tanta vontade de casar. E eles falaram porque tinham medo do casamento. O medo do casamento era uma busca constante, era um medo constante na vida deles. Por quê? Porque o casamento do pai não deu certo. Porque o casamento da mãe não deu certo. Porque o casamento que eles viviam perto nunca eram casamentos saudáveis. Então, cada vez mais, essa sociedade está vivendo com medo. Medo de casar, medo do escuro, medo de dirigir. Às vezes a pessoa sofre um trauma dirigindo, por exemplo, e fala, nunca mais eu vou pegar o carro. E a gente precisa romper esse medo. Eu, por muito tempo, tive medo de algumas coisas. Diagnosticada com uma doença de medo. Há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás. E me impedia de fazer muitas coisas. Até que eu tive o tratamento espiritual e o tratamento também psicológico, o tratamento também de um médico, porque a gente precisa. Fiquem ligados, igreja, que Deus, Jesus, é o médico dos médicos, mas nós necessitamos também de especialistas para que nos ajudem. E ali eu ficava muito não questionando a Deus, mas perguntando por que eu estava passando por isso. E uma pessoa cristã que estava me ajudando na época falou que também tinha passado por isso e ela estava me ajudando. E eu entendi então que aquilo que eu estava passando é para ajudar outras pessoas. Até que uma vez eu cheguei numa emergência do hospital, tinha um rapaz tremendo, passando muito mal. E eu tentei começar a conversar com ele. O pai disse o que ele estava passando, que era síndrome do pânico. E eu comecei a conversar com ele, você tem isso, você tem aquilo, ele é assim mesmo, é assim mesmo. E em alguns momentos, esse jovem, ele estava conversando comigo normal, parou de tremer. Porque, de alguma forma, eu entendi o que ele estava passando. Porque eu também passei as mesmas coisas. Então, às vezes a gente se questiona por quê. Mas a gente precisa entender que tudo tem um propósito. E que se você passa por alguma situação que não é tão boa, é uma situação desconfortável, é para ajudar outras pessoas. E hoje tem uma frase que eu amo e que eu levo comigo, se der medo, vai com medo mesmo. Quantas vezes eu fiz coisas com insegurança, com medo, mas eu fiz. Por quê? Porque a gente precisa vencer isso. O medo natural, existem medos naturais, é aquilo que vai nos ajudar a ter limites. E é preciso ter medo também, um medo natural. Agora, um medo que é além, um medo que paralisa, não é algo divino, não é algo de Deus. Aquilo que vai te paralisar, aquilo que vai deixar você viver o melhor de Deus na tua vida, que vai impedir que a sua vida cresça de alguma forma, seja espiritual, seja financeira, seja no seu trabalho. Você está com medo de entrar num trabalho novo, você tem medo de projeto novo, você tem medo de dirigir, você tem medo de alguma coisa que vai te paralisar. Em nome de Jesus, que nessa noite a gente peça ao Senhor, Senhor, me ajude a não ter mais esse medo que me paralisa, porque eu quero sarar, eu quero ser sarado para sarar outras vidas. Não somos perfeitos e não seremos, mas precisamos buscar essa mudança. Alguns sinais que as pessoas estão doentes, relacionamentos com pessoas doentes. Vocês já viram, ou vocês já chegaram perto de pessoas que eram tão tóxicas, que aquilo fazia mal a você,
Chega perto de alguém que só fala mal dos outros. Você chega perto de alguém que só vive murmurando, que só fala de coisa ruim. Você sai dali, ai meu Deus, deixa eu sair logo disso aqui. Por quê? Pessoas doentes não vão curar. Pessoas saudáveis vão curar, mas pessoas doentes não curam. E muitos relacionamentos no trabalho, na escola, jovens que ainda estudam, na faculdade, Jesus, se a gente não tomar cuidado, quantos relacionamentos doentes para nos tirar da presença de Deus na faculdade, no trabalho, quantas amizades tóxicas que nós achamos que são amigos, mas são doentes. E eu não estou falando de enfermidade física, não. Eu estou falando de uma enfermidade que vai te levar para fora da presença de Deus. Pessoas que não vão te acrescentar, então eu vou deixar de lado? Claro que não. Mas não deixe a doença de outras pessoas te contaminar. Mas que a sua saúde, que você sendo saudável, contamine outras pessoas. Em nome de Jesus. Algumas causas dessas doenças. Então, tem muita coisa, né, gente? É claro que eu resumi aqui para vocês. Alguns sinais que as pessoas estão doentes e algumas causas dessas doenças. É um pouco forte, mas é real. Abuso. O que é abuso? É tentar carregar pesos além do que você pode suportar. Muitos pesos que foram impostos pelas circunstâncias da vida. Existem muitos tipos de abuso. E relacionamentos abusivos, religião abusiva, líderes espirituais abusivos, que ferem, que maltratam, que machucam, que lançam fora pessoas da presença de Deus. Existem familiares abusivos, amigos abusivos, e o abuso é uma causa dessa doença. Porque o abuso é algo que fere. Porque o abuso é uma ferida que começa pequena e ela vai aumentando. Existe o abuso sexual, que cada vez mais é frequente na sociedade e pior, gente. E pior do que tudo, é cada vez mais frequente no meio da igreja, das igrejas. Qualquer tipo de igreja. Não vou estipular aqui, falar igreja, não. Qualquer igreja. E os abusos sexuais geralmente vêm de pessoas mais próximas. É de um vizinho, é de um familiar, é de uma pessoa que estava visitando a casa daquele vizinho, daquele amigo. E abuso fere. Se a criança não for tratada, aquilo vai crescendo e vai se tornando uma ferida tão grande que vai trazer transtornos psicológicos e espirituais. Quantas mulheres estão se afastando de homens porque sofreram abusos na infância? Quantas pessoas tomaram traumas de outros porque sofreram abuso no seu relacionamento? E isso é algo, não pode ser um tabu, porque muita coisa já foi virado tabu na igreja e é por isso que hoje está do jeito que está. Muita coisa não se falava dentro de uma igreja e por isso que o pecado cada vez mais tem aumentado. Em nome de Jesus, eu não sei se alguém já sofreu aqui algum tipo de abuso. Alguma coisa que você tentou suportar mais do que você conseguiria. Mas o Senhor quer te sarar nessa noite. O Senhor quer me sarar nessa noite. O Senhor quer sarar a nossa vida. Porque pessoas curadas vão curar. Pessoas maltratadas maltratam. Pessoas amarguradas frustram outras pessoas. Pessoas tristes entristecem outras pessoas. Mas pessoas saradas saram outras pessoas. Seja você essa pessoa para sarar o outro lá fora. Mas, irmã, eu preciso ser sarada. Como que eu vou sarar? Primeira coisa é você admitir onde você precisa ser sarado. Você não precisa admitir para um homem, mas admita para aquele que conhece tudo sobre a tua vida.
Porque podemos esconder qualquer coisa de pessoas, mas o Senhor, Jesus, Ele está ali, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe de todas as nossas limitações, Ele sabe de todas as nossas fraquezas, Ele sabe onde eu preciso ser sarado, Ele sabe onde eu preciso ser curado, Ele sabe das nossas necessidades. É nele que você precisa buscar a tua força. É nele que você precisa se desmontar, porque muitas vezes nós nos fazemos de super-heróis e não somos e nem podemos ser. O maior herói que nós temos é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Ele que não tinha pecado, ele que levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Então não tenha vergonha de falar para ele que é o único que precisa curar a tua vida e é o único que pode fazer isso. Em nome de Jesus. Algumas causas das doenças, palavras que adoecem, como a irmã Daniele falou aqui. Quantas palavras ainda marcam a tua vida? O seu companheiro, sua companheira, o seu amigo de infância, um pastor, ou alguém muito próximo de você, seu pai que você tanto amava, sua mãe que era sua referência, alguém que fez parte da tua vida e que lançou palavras de maldição. Gente, quantas pessoas, quantos pais, você não presta, você não vai dar para nada. E aí aquela pessoa cresce, um adolescente, um adulto, que acha que não vai dar para nada. Como a Daniele falou, a Bíblia, o que Deus diz que você é aquilo. Então não ligue para as palavras que foram lançadas contra a tua vida. O Senhor, Ele quer sarar. E tudo aquilo que foi lançado sobre a tua vida nessa noite, você vai se fazer surdo para essas palavras de maldição em nome de Jesus. Uma ferida que se tornou viva no seu coração por essas palavras. O Senhor tem lançado palavra de vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então esqueça o que o outro falou. Algumas causas dessas doenças, não ter respostas para tribulações. Uma coisa é quando a gente sabe que aquela tribulação vai passar. Por exemplo, eu vi Lucas no mestrado, no ano passado, de um jeito que eu nunca tinha visto Lucas. Preocupado, muito tenso por causa do mestrado. Mas eu sempre falava para ele, Lucas, isso vai passar. Tinha uma data certa para passar. Ele passou no mestrado, glória a Deus. Mas se ele não tivesse passado também, tinha uma data para terminar, o dia da apresentação dele. Então tem coisas que a gente sabe que vai passar, que tem uma data. Agora tem coisas que a gente fica assim, vai passar, mas quando vai passar? Tá doendo tanto, são muitos anos com isso. Vai passar, mas não passou ainda. Passou na vida de fulano, passou na vida de ciclano, mas na minha não passou. E às vezes isso vai adoecendo quando a gente olha para as nossas tribulações de forma que elas nos destroem. E não, a tribulação, por mais que seja difícil, por mais que seja sofrido, essa tribulação, ela veio para te fazer forte, para te unir mais a Deus. O que nós cantamos? Mais perto quero estar ainda que me una a dor. Mais perto eu quero estar de ti mesmo com dor. Então mesmo na tribulação, eu não sei, eu não posso nem dizer quando que a minha vai passar. Eu quero que passe. Eu não sei quando que a sua vai passar, mas eu oro para que passe. Mas que isso não nos faça pessoas doentes. Pare de se comparar. Pare de comparar você com a sua vizinha. Pare de se comparar a outro da igreja. Pare de se comparar a alguém. Você é único, você é especial, você é amado, você é amada. Você é visto pelo Senhor como os olhos de alguém que te amou tanto, que não faz acepção de pessoas, que não te compara a outras pessoas e que sabe que essa luta vai ter fim no tempo dele, porque é o propósito dele. E eu creio em nome de Jesus nessa noite que essa tribulação, que ainda não ter resposta para essa tribulação, não vai te fazer doente. Causa dessa doença, competição, cada vez querendo ser melhor do que o outro. Eu acho muito importante a gente procurar ser melhor do que você mesmo. Eu preciso ser melhor do que eu preciso competir comigo mesma. Todos os dias eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor esposa, eu quero ser melhor filha, eu quero ser melhor profissional. Eu quero ser melhor naquilo que eu faço. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor do que eu mesma. Agora, a partir do momento que a gente
compete com o outro, a gente não tem mais valores. Eu quero ser melhor do que o fulano, porque fulano fala assim. Eu quero cantar melhor do que ciclano, porque ciclano canta assim. Eu quero pregar melhor do que ciclano, porque esse é o estilo de pregar. E na hora que ela prega, que ele prega, é tanta glória, eu quero ser igual. Não, você não vai competir com ninguém. Você vai ser melhor do que você mesmo a partir de hoje. Você precisa ser melhor do que você mesmo. Rapidinho, porque já está acabando. Algumas causas dessas doenças: inércia, ficar parado, uma situação difícil e você não consegue reagir. Você não consegue reagir diante desse problema e isso te adoece. Nessa noite, em nome de Jesus, toda a inércia vai cair por terra e você vai se sentir motivado a mudar, vai se sentir motivado a melhorar, para que você cure outras vidas, para que você sare outras vidas. E algumas causas das doenças: o fato das pessoas não buscarem a Deus, que é um dos principais. O mundo está vazio de Deus. O mundo está vazio dos valores morais e espirituais. O mundo está cada vez mais olhando para si. O mundo está cada vez mais degradante. O mundo está indo de mal a pior. E se você aí, jovem, melhor idade, adulto, você com filho, você sem filho, para uma geração que você vai deixar, em nome de Jesus, se você não fizer desse mundo um lugar cheio de Deus, vai ser quem? Vamos esperar por quem? Esse mundo precisa mais de Deus. E Deus está aí. Deus está se manifestando, mas é você que ele levantou para pregar, para apregoar a palavra do Senhor. Causas dessas doenças, a última causa. Tem várias, mas o resumo aqui: pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado mata, e a ação dele é instantânea. Eu li uma frase que eu coloquei aqui, ó. Os nossos inimigos não ficaram grandes. Nós é que encolhemos, porque insistimos em não jejuar, orar e ler a Bíblia. E cada vez mais, quando a gente não faz essas práticas, o pecado vai entrando. E vai entrando devagar, e vai entrando devagar. Daqui a pouco fez um estrago na vida daquele que estava na igreja, daquele que está fora da igreja. O pecado, ele está aí, ó, dentro e fora. É por isso que nós precisamos buscar constantemente essa cura espiritual. Você pode levantar em nome de Jesus. Bem rapidamente, não vou me aprofundar. Orientações para que você seja uma pessoa curada. Seja grato. Gratidão é uma dádiva, gente. Gratidão é uma virtude. Pessoas te ajudam. Quando não podem, não prestam mais. Não. Seja grato por pessoas que passaram na sua vida e te ajudaram. Pare de supervalorizar a tribulação. Não passe a ferida para frente, não. Cante, renda graças ao Senhor. Fala em cantar, pode subir, Thaís. Ocupe-se, não fique parado. Sare outras pessoas. Thaís vai cantar um louvor, estamos aí no tempo 8:26, que fala sobre cura. Cura, principalmente cura da alma. Se você souber, você cante junto com ela. Se você não souber, você fique em oração, recebendo essa palavra em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora. Fala: Senhor, eu preciso ser curado. Deus, cura-me, Deus. Cura-me para que eu seja de fato sarado para sarar outras pessoas. Pode colocar o louvor em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Comece a clamar pela área que precisa ser transformada, que precisa ser curada. Se não foi nenhuma área que eu falei ali, mas é uma área que você sabe que precisa ser curado, peça ao Senhor. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Tem uma parte do louvor que fala: cura-me, cura-me. Que você venha fazer esse pedido, esse clamor. Cura-me, Senhor, cura-me. Cura-me as minhas lembranças. Cura, Senhor, a minha fase de infância, ó Deus. Cura essas palavras que ficaram na minha mente. Cura os abusos que eu tive na minha vida. Cura, Senhor, para eu curar outras pessoas, Deus. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Mesmo o louvor não tocando, você pode... Não espera o louvor, não. Você mesmo pode aí no seu lugar falar: Senhor, cura. Cura, Deus. Cura minha alma, Deus.
Quero ser curado também fisicamente, Deus. Mas principalmente cura a minha alma, Deus. Cura a minha alma. Cura, Espírito Santo de Deus. Eu quero, Senhor, reconhecer que eu preciso de cura. Eu quero reconhecer que eu preciso de tratamento. Sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar, caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar, entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar, cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Com imagens da infância comecei a cantar, caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar, entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar, cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus, cura-me, cura-me.
cura-me, Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, que a igreja seja curada em nome de Jesus.